Sejam bem-vindos, meus irmãos. 10 sinais de que Deus está falando com você. Você já se perguntou se Deus está respondendo suas orações? Ou se Ele está tentando falar com você, mas você ainda não percebeu? Muitas vezes, a voz de Deus pode ser sutil, mas Ele sempre encontra uma maneira de se comunicar com aqueles que o buscam. Prepare o seu coração, porque Deus quer falar com você. E você está prestes a entender como reconhecê-lo em cada momento da sua vida. Vamos juntos nessa jornada. Número 1. Deus fala através da sua palavra. A maneira mais clara e confiável de ouvir a voz de Deus é por meio da sua palavra, a Bíblia. Ela é mais do que um livro, é a própria revelação de Deus para a humanidade. Em suas páginas encontramos respostas, direção e consolo para todas as situações da vida. Quando nos perguntamos se Deus está falando conosco, o primeiro passo é abrir a Bíblia e permitir que Ele nos guie por meio de suas Escrituras. Salmo 119, 105 nos lembra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso significa que a palavra de Deus ilumina nosso caminho, nos ajudando a tomar decisões e a encontrar paz, mesmo em momentos de dúvida. Muitas vezes, ao ler a Bíblia, um versículo específico parece saltar aos olhos, tocando diretamente o coração e respondendo às nossas orações. Esse é Deus falando. Além disso, a Bíblia não apenas responde às nossas perguntas, mas também nos transforma. Hebreus 4:12 nos ensina que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra profundamente em nossas vidas, revelando áreas que precisam ser ajustadas e nos orientando a viver de forma alinhada com a vontade de Deus. Para ouvir Deus falar por meio da Bíblia, é importante reservar tempo diário para a leitura e meditação. Não se trata apenas de ler, mas de pedir ao Espírito Santo que revele o que Deus quer nos ensinar naquele momento. Esse hábito não só fortalece nossa conexão com Ele, mas também nos torna mais sensíveis à sua voz. Número 2. Deus fala através de uma paz interior. Depois de entender que Deus fala claramente por meio da sua palavra, é importante reconhecer que Ele também se comunica de uma forma que toca profundamente o coração, a paz interior. Muitas vezes, quando enfrentamos decisões difíceis ou momentos de incerteza, Deus responde não com uma voz audível, mas com uma tranquilidade inexplicável que nos dá segurança para seguir em frente. Filipenses 4:7 descreve essa experiência. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não depende das circunstâncias externas. Mesmo em meio a tempestades, quando tudo parece desmoronar, Deus pode transmitir sua resposta ou direção ao nosso espírito, trazendo uma serenidade que só pode vir dele. Essa paz interior é um dos maiores sinais de que estamos no caminho certo. Quando buscamos a Deus em oração e sentimos essa calmaria no coração, podemos confiar que Ele está nos guiando. Por outro lado, a ausência de paz ou uma inquietação persistente pode ser um alerta divino, indicando que precisamos reconsiderar nossos passos ou esperar pelo momento certo. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental nesse processo, pois ele nos ajuda a discernir o que vem de Deus. Colossenses 3:15 nos encoraja que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. Quando permitimos que a paz de Deus seja o critério para nossas decisões, somos capazes de seguir com confiança, mesmo quando os caminhos não são claros para os outros. Número 3. Deus fala. Por meio de circunstâncias, depois de entender como Deus pode transmitir sua vontade por meio de uma paz interior, é importante reconhecer outra maneira como Ele se comunica: as circunstâncias da vida.
Deus é soberano e pode usar os eventos que enfrentamos diariamente para nos guiar, ensinar e até mesmo responder às nossas orações. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso significa que nada em nossa vida acontece por acaso. Mesmo os momentos difíceis podem ser ferramentas que Deus usa para moldar nosso caráter e nos alinhar ao seu propósito. Muitas vezes, uma porta fechada ou uma mudança inesperada pode parecer um obstáculo, mas na verdade é Deus nos direcionando para algo maior e melhor. Por outro lado, uma oportunidade que surge no momento certo ou um livramento inesperado pode ser um claro sinal de que Deus está agindo em nosso favor. Na Bíblia, vemos exemplos poderosos de Deus usando circunstâncias para se comunicar. José, por exemplo, enfrentou traição, escravidão e prisão antes de se tornar governador do Egito. Cada dificuldade que ele enfrentou fazia parte do plano de Deus para cumprir um propósito maior. Gênesis 50:20. Para discernir a voz de Deus, por meio das circunstâncias, é importante olhar para os acontecimentos com olhos espirituais, buscando sabedoria em oração e na palavra. Nem sempre entenderemos imediatamente o que Deus está fazendo, mas podemos confiar que Ele está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. Número 4. Deus usa outras pessoas para falar conosco. Depois de ver como Deus se comunica por meio das circunstâncias, é importante reconhecer outra forma poderosa pela qual Ele pode nos guiar, através de outras pessoas. Deus frequentemente usa conselhos, palavras de encorajamento ou até mesmo repreensões vindas de pessoas ao nosso redor para falar diretamente ao nosso coração e nos dar direção. Provérbios 27:17 nos lembra: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Isso mostra que Deus pode usar amigos, familiares, líderes espirituais ou até mesmo estranhos para nos apontar o caminho certo ou confirmar algo que Ele já havia colocado em nosso coração. Na Bíblia, encontramos exemplos de como Deus usa pessoas para transmitir sua mensagem. No Antigo Testamento, o profeta Natã foi usado por Deus para confrontar o rei Davi sobre o seu pecado com Batseba. 2 Samuel 12:1-7. No Novo Testamento, Deus usou Ananias para restaurar a visão de Paulo e confirmá-lo em seu chamado. Atos 9:10-18. Esses exemplos nos mostram que Deus usa tanto palavras de correção quanto de encorajamento para nos guiar. Para discernir se uma mensagem vinda de outra pessoa é de Deus, precisamos compará-la com a palavra dele e buscar a confirmação do Espírito Santo. Deus nunca nos dirá algo por meio de alguém que contradiga a Bíblia ou o seu caráter. Além disso, palavras de Deus geralmente vêm acompanhadas de paz e clareza, mesmo que sejam desafiadoras. Esteja atento às pessoas que Deus coloca em sua vida. Pode ser um amigo próximo que lhe oferece um conselho sábio, um pastor pregando uma mensagem que parece feita sob medida para você, ou até mesmo um estranho com uma palavra de encorajamento em um momento difícil. Deus fala de muitas formas, e Ele pode usar aqueles ao seu redor para trazer luz ao seu caminho. Número 5. Deus fala através do Espírito Santo. Depois de reconhecer como Deus pode usar outras pessoas para nos guiar, precisamos compreender uma das formas mais profundas e íntimas de ouvir a voz dele, por meio do Espírito Santo. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós, tornando-se nosso guia, conselheiro e consolador em todas as áreas da vida. Em João 14:26, Jesus prometeu: mas o Consolador,
O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo não apenas nos ensina, mas também nos ajuda a lembrar das palavras de Jesus e a aplicá-las nas situações do dia a dia. Ele é a presença constante de Deus em nossas vidas, comunicando sua vontade e nos conduzindo em direção ao propósito divino. O Espírito Santo fala de diversas maneiras. Ele nos dá convicção de pecado, chamando-nos ao arrependimento e à correção de nossos caminhos. João 16:8. Ele nos dá discernimento, ajudando-nos a distinguir o que vem de Deus do que não vem. 1 Coríntios 2:10-11. Ele nos traz conforto em momentos de dor, renovando nossa esperança e força. Romanos 8:26. Ouvir a voz do Espírito Santo requer sensibilidade espiritual. Isso significa buscar momentos de silêncio, oração e meditação na palavra, permitindo que ele fale ao nosso coração. Muitas vezes, ele não usa palavras audíveis, mas nos guia por meio de uma impressão, um sentimento de paz ou uma convicção que não pode ser ignorada. O Espírito Santo também confirma as mensagens que ouvimos de outras fontes, como a palavra de Deus, pessoas ao nosso redor ou até mesmo as circunstâncias. Ele é o árbitro final, garantindo que a direção que seguimos está alinhada com a vontade de Deus. Número 6. Deus usa sinais ou sonhos. Depois de compreender como o Espírito Santo se comunica diretamente conosco, é importante reconhecer que Deus também fala por meio de sinais e sonhos. Desde os tempos bíblicos, ele tem usado essas formas especiais de comunicação para revelar sua vontade, guiar seu povo e trazer mensagens importantes. Um exemplo clássico está em Gênesis 37, os 5 e 10, onde Deus deu a José sonhos que antecipavam seu futuro. Esses sonhos não apenas revelaram o plano de Deus para a vida de José, mas também prepararam seu coração para os desafios que ele enfrentaria. No Novo Testamento, vemos Deus usando um sonho para avisar os magos a não retornarem a Herodes, após visitarem o menino Jesus. Mateus 2:12. Sinais também são usados por Deus para confirmar sua mensagem. No livro de Juízes, Gideão pediu a Deus um sinal para ter certeza de que ele estava chamando-o para liderar Israel. Deus respondeu ao seu pedido com sinais claros, como o orvalho na lã. Juízes 6:36-40. Esses exemplos mostram que, quando buscamos a vontade de Deus com sinceridade, Ele pode usar métodos extraordinários para nos comunicar sua direção. Entretanto, é importante discernir cuidadosamente sinais e sonhos. Nem todo sonho ou evento extraordinário é de Deus. Precisamos sempre comparar o que recebemos com a palavra dele, pois Deus nunca contradiz sua própria verdade. Além disso, devemos buscar confirmação em oração e muitas vezes no conselho de líderes espirituais ou pessoas maduras na fé. Os sinais e sonhos podem vir de maneiras inesperadas, mas geralmente trazem uma clareza que aponta diretamente para a vontade de Deus. Eles nos ajudam a confiar mais em sua soberania e nos dão coragem para agir conforme suas instruções. Número 7. Deus dá direção por meio da consciência. Além de usar sinais e sonhos, Deus também fala diretamente ao nosso coração por meio da consciência, uma convicção interna que nos guia no que é certo ou errado. Essa é uma das maneiras mais pessoais e constantes pelas quais Deus se comunica, moldando nossas decisões e nos direcionando em sua vontade. Isaías 30:21 descreve isso de forma bela. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho, ande nele. Essa voz interior, muitas vezes sutil, é o Espírito Santo agindo em nossa consciência para nos alertar, corrigir ou encorajar a seguir um caminho específico. A consciência
Guiada por Deus é diferente de um simples sentimento ou intuição. Ela é moldada pela palavra e pela vontade de Deus. Quando buscamos um relacionamento íntimo com Ele, por meio da oração e da leitura da Bíblia, nossa consciência se alinha cada vez mais com os valores e os princípios de Deus. Assim, começamos a discernir suas direções com mais clareza. Essa convicção interna pode vir como um incômodo que nos impede de tomar uma decisão errada, ou como uma certeza profunda de que devemos agir, mesmo quando a lógica ou as circunstâncias dizem o contrário. Por exemplo, Davi, ao cortar um pedaço da capa do rei Saul enquanto ele dormia, sentiu uma imediata convicção de que aquilo não agradava a Deus, mesmo que parecesse uma oportunidade perfeita aos olhos humanos. 1 Samuel 24:5. É importante prestar atenção à nossa consciência e testá-la constantemente diante de Deus. Isso nos ajuda a discernir o que realmente vem dele e nos protege de sermos enganados por nossos próprios desejos ou pelo ambiente ao nosso redor. Quando Deus fala por meio da consciência, Ele sempre nos guia em direção à paz, à retidão e ao seu propósito. Número 8. Deus confirma. Com repetição, além de falar por meio da consciência, Deus muitas vezes usa a repetição para reforçar suas mensagens. Quando Ele quer que algo fique claro para nós, pode nos transmitir a mesma mensagem de diferentes maneiras ou por meio de várias fontes, garantindo que a entendamos e reconheçamos como vinda dele. Um exemplo marcante disso está em Gênesis 41:32, onde Deus deu 2 sonhos semelhantes ao faraó, ambos indicando 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. José explicou ao faraó. O sonho foi dado a Faraó em 2 versões, porque a questão já foi decidida por Deus, e ele se apressa em realizá-la. Essa repetição não apenas confirmou a mensagem, mas também deu a Faraó a certeza de que ela vinha de Deus. Deus também usa a repetição na vida cotidiana. Você pode estar lendo um versículo na Bíblia, ouvir uma pregação sobre o mesmo tema e depois receber um conselho de um amigo que reforça exatamente a mesma ideia. Esses ecos espirituais não são coincidências. São maneiras de Deus chamar nossa atenção e confirmar sua direção. A repetição também pode vir por meio de convicções persistentes. Quando Deus está nos direcionando, a mensagem não desaparece facilmente. Ela continua surgindo em nossos pensamentos, orações ou até em circunstâncias ao nosso redor, até que compreendamos sua vontade. Para reconhecer a repetição como um sinal de Deus, é importante estar atento e buscar discernimento. Pergunte a Ele em oração: Senhor, esta mensagem vem de Ti, estou ouvindo corretamente? Deus nunca se cansa de nos guiar e Ele confirma sua palavra de formas que nos dão segurança para seguir em frente. Número 9. Deus usa silêncio. Para testar nossa paciência e fé depois de entender como Deus confirma suas mensagens por meio da repetição, precisamos reconhecer que, às vezes, Ele usa o silêncio como uma forma de falar conosco. O silêncio de Deus pode ser desconcertante, especialmente quando buscamos respostas urgentes, mas também é uma ferramenta poderosa para moldar nossa paciência, nossa fé e nossa dependência dele. Em Salmo 46:10, Deus nos convida: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Esse chamado ao silêncio não é apenas para cessarmos nossas atividades externas, mas também para acalmarmos nossos corações e confiarmos que Ele está no controle, mesmo quando parece distante. Na Bíblia, há momentos em que Deus parece ter se calado. Jó, por exemplo, passou por um período de grande sofrimento e não ouviu a voz de Deus por algum tempo. No entanto, durante esse silêncio, Jó manteve sua fé. E no momento certo, Deus respondeu de forma poderosa, revelando seu propósito.
e sua soberania. Jó 38:42. O silêncio de Deus não significa ausência ou indiferença. Pelo contrário, é um convite para aprofundarmos nosso relacionamento com Ele. É nesses períodos que somos desafiados a confiar não nas circunstâncias, mas no caráter dele. Como Abacuque declarou: mesmo que a figueira não floresça e não haja uvas nas videiras, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17, 18. Durante o silêncio, Deus muitas vezes trabalha nos bastidores, preparando algo maior do que podemos imaginar. Ele nos chama a esperar com paciência, perseverança e oração. Romanos 12:12 nos exorta: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Se você está passando por um momento de silêncio de Deus, use esse tempo para buscar intimidade com Ele por meio da oração e da leitura da palavra. Deus nunca deixa de trabalhar, mesmo quando não conseguimos ouvir sua voz. Número 10. Deus fala. Através de bênçãos e livramentos. Depois de compreender como Deus usa o silêncio para fortalecer nossa paciência e fé, é importante reconhecer que Ele também se comunica por meio de suas ações visíveis em nossa vida, bênçãos e livramentos. Essas manifestações do cuidado de Deus são respostas tangíveis às nossas orações, sinais de sua presença e lembretes de que Ele nunca nos abandona. O Salmo 23, 1-4 reflete esse cuidado amoroso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A cada livramento e provisão, Deus está nos dizendo: eu estou com você, estou cuidando de cada detalhe. Os livramentos podem ser grandes ou pequenos, podem ser um acidente evitado, uma resposta inesperada a uma necessidade, ou até mesmo o simples fato de acordarmos mais um dia com saúde e forças para continuar. Esses momentos não são meras coincidências, mas sim a mão de Deus agindo em nosso favor. Na Bíblia, vemos Deus mostrando sua presença por meio de livramentos extraordinários. Um exemplo marcante é o de Daniel na cova dos leões. Deus não apenas protegeu Daniel, mas usou esse livramento como testemunho de seu poder para um rei pagão e todo o reino. Daniel 6, 22, 23. Além disso, as bênçãos que recebemos diariamente, como alimento, abrigo, família e amigos, são formas de Deus nos lembrar de seu amor e provisão. Em Tiago 1:17, lemos: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Reconhecer essas bênçãos nos ajuda a viver com gratidão e a perceber que Deus está sempre agindo em nossa vida. Para discernir a voz de Deus por meio de bênçãos e livramentos, é essencial desenvolver um coração grato. Quando aprendemos a ver a bondade de Deus em todas as coisas, desde as grandes realizações até os pequenos detalhes, percebemos que Ele está constantemente nos comunicando sua presença e cuidado. Agora, cabe a cada um de nós permanecer atentos à sua voz, seja ela ouvida por meio da palavra, paz interior, circunstâncias, pessoas ou quaisquer outras formas que Ele escolher para nos guiar e demonstrar seu amor. Deus está sempre falando conosco, seja através da sua palavra, da paz que invade o nosso coração, das circunstâncias ou até mesmo dos livramentos que experimentamos. Ele está constantemente nos mostrando seu amor e cuidado. A grande questão não é se Deus está falando, mas se estamos atentos e dispostos a ouvir a sua voz. Se alguma dessas formas ressoou com você hoje, saiba que não é por acaso. Deus tem algo especial para a sua vida e Ele está te chamando para um relacionamento mais profundo e transformador.
Ele quer caminhar com você, guiar os seus passos e trazer paz ao seu coração, mesmo nos momentos mais difíceis. Agora, quero te convidar a fazer parte dessa mensagem. Inscreva-se no canal. Aqui você encontrará mensagens que fortalecem sua fé e ajudam você a discernir a voz de Deus em sua vida. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as atualizações. Deixe nos comentários qual dos sinais mais falou com você. Já experimentou ouvir Deus de alguma dessas formas? Compartilhe sua experiência, pois ela pode inspirar e encorajar outras pessoas. Compartilhe este vídeo. Envie para um amigo ou familiar que precisa ouvir essa mensagem. Você pode ser o canal de Deus para abençoar alguém hoje. Lembre-se, Deus te ama e nunca para de falar com você. Ele está presente em cada detalhe, guiando você com amor e paciência. Abra seu coração, esteja atento à sua voz e confie no plano que Ele tem para a sua vida. Que Deus abençoe sua caminhada de fé.